Olá pessoal, eu sou Marcos Paulo, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Neutralizando. Nós estamos no mês de julho de 2023 e há cerca de mais ou menos umas 2 semanas aconteceu uma situação lá nos Estados Unidos, em um aeroporto dos Estados Unidos, aonde essa mulher aqui que você está vendo na foto, não sei se você já viu o vídeo. Se você já viu alguma coisa a respeito nesse sentido, eu peço para que você fique comigo e acompanhe a análise que eu vou fazer sobre esse caso, que é mais uma teoria da conspiração feita de propósito, né? Você que acompanha o canal sabe que essas coisas são feitas por um grande país para conspirar contra outros países. Então eu não sei se isso daqui foi proposital. Na minha opinião, a cena poderia ter sido de outra maneira. A mulher poderia ter sido, ela poderia ter feito a cena, né, de uma outra situação. Aliás, nem poderia ter feito a cena. Você vai acompanhar comigo aqui o que ela fez, né, como que ela se comportou dentro do avião. E para mim, a atitude dela dentro do avião foi de propósito. Ela poderia ter feito de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais discreta, né? A suposta visualização de um ser não real. Vídeo de mulher em pânico por viajante imaginário em voo viraliza. E ela disse: você pode sentar nesse avião e pode morrer com ele ou não. E ela finaliza, né? Eu não vou. Então essa mulher aqui, eu não vou ler a reportagem inteira, tá? Eu vou fazer a minha análise. Estou pegando aqui uma matéria para mostrar para vocês que realmente isso aconteceu. Essa mulher chamada de... Como que é o nome dessa mulher aqui? Bom, isso não importa no momento, tá? O que importa no momento é desmascarar essas teorias, esses teóricos da conspiração que continuam a enganar as pessoas com mentiras. Claro, isso é um propósito do país, de um grande país conspirador, que eu não me canso de falar aqui, certo? Que é notavelmente propagado pela Rússia, atualmente propagado por Vladimir Putin, certo? Em conspirar contra outros países, que no caso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, Israel são os principais países que ele conspira. E uma dessa forma de conspirar, de afetar politicamente, de forma bem discreta, é inventando mentiras. Isso acontece no comunismo, isso acontece no nazismo, isso acontece em uma parte de alguns países islâmicos, certo? Toda vez que está sendo implementada o fascismo, uma ditadura, há necessidade de uma das práticas enganar as pessoas. E como que é feito isso? Através de mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras propagadas 1 milhão, 1000 vezes, elas acabam se tornando verdade. Tanto é que uma das formas que Adolf Hitler usou é exatamente essa. Mentir mais de 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade, né? Então se cria imaginação na cabeça das pessoas, teorias imaginárias na cabeça das pessoas, isso envolvendo religião, isso envolvendo política, criando medo nas pessoas, né? O comunismo está tomando conta, o nazismo está tomando conta, não sei o que está tomando conta. Então cria-se um medo nas pessoas de tal coisa voltar, né? Ou de tal coisa inexistente que aconteça. Então as pessoas acabam criando medo por conta desses enganadores, né? Desses teóricos da conspiração, que são profissionais em criar mentiras, principalmente sobre coisas sobrenaturais, certo? Que existe sim um lado verdadeiro sobre isso, mas existe um lado enganador
propagado por esses teóricos da conspiração que mesclam essas situações justamente para implementar, para enraizar a mentira, o engano nas pessoas. Você pode ver aí o que aconteceu no Capitólio, aquela invasão do Capitólio, certo? E aqui eu não estou sendo de um lado ou de outro, até mesmo porque a conspiração quer dividir a sociedade nisso, né? E você não pode cair nessa besteira de entrar para um lado ou de ficar em outro lado, porque é exatamente isso que a conspiração quer, certo? É importante que você visualize como essa conspiração funciona, que você entenda como esses teóricos da conspiração agem nas redes sociais, certo? É para isso que eu estou aqui nesse canal. Foi por isso que eu mudei o nome do canal, porque a partir do momento que eu entendi essa situação, né, e que eu, sem saber, estava contribuindo para essa conspiração, eu falei, eu não posso continuar com isso. Então, o motivo também de eu ter apagado vários vídeos foi de eu ter entendido que eu estava, né, sem querer, contribuindo com essa conspiração. Eu não sou um conspirador, nunca fui um conspirador, mas a partir do momento que eu consegui identificar que alguns vídeos meus estariam ajudando essa conspiração, eu falei assim, opa, peraí, eu não sou idiota, eu não vou compartilhar com essa conspiração porque eu não faço parte disso, certo? Eu estou dentro de um país democrático, sou livre e eu quero permanecer livre. Eu não quero contribuir com nenhuma ditadura. Não importa o lado que esteja sendo implementado, porque estão tentando implementar uma ditadura. Não importa o lado que ela entre. E isso as pessoas precisam entender. Estão tentando implementar uma ditadura, seja ela do lado esquerdo, seja ela do lado de direita. Certo? E para que isso seja implementado, existe principalmente a prática do engano, a prática da desinformação. Estão utilizando de forma muito feroz enganação na rede social. E é por isso que essas redes sociais precisam ser responsabilizadas sim. A política das redes sociais precisa ser reformulada e precisa haver uma regulamentação que puna, sim, essas pessoas que propagam desinformação. Elas precisam serem penalizadas com isso. Então, voltando ao assunto dessa mulher, né, que para mim é uma teoria da conspiração, eu não sei se ela é uma teórica da conspiração, certo? Essa mulher aqui, ó. Opa! Essa pessoazinha aqui, ó. Certo? Já volto nela. Então eu não sei se ela é uma teórica da conspiração, eu não sei se ela fez isso de propósito, mas o que eu vejo na atitude dela, ela não precisava fazer, né, ter esse tipo de atitude, ter provocado este alarde. Não sei se ela estava em conluio com o rapaz, o tal suposto ser que não era real na cabeça dela, certo? Eu não sei de nada disso, mas eu posso desconfiar, né? E se ela realmente combinou com o cara, e se ela fez isso propositalmente para que os teóricos da conspiração pegassem essa imagem e criassem teorias enganadoras, né? Desinformação nas redes sociais, com o objetivo de propagar o tal dos seres reptilianos, que é uma grande bobeira, que é uma grande bobagem, que é uma grande teoria da conspiração propagada por essas pessoas enganadoras, certo? Reptilianos não existem. O que seria os tais reptilianos na linguagem desses teóricos da conspiração, né? Que está linkada também com os tais Illuminatis, que é a grande conspiração, surgiu a partir daí, dos tais Illuminatis. Certo? Então, o que seriam esses reptilianos, os skinwalkers, que esses teóricos da conspiração propagam? Que eles são um tal de metamorfo, mas
Marcão, o que é um metamorfo na linguagem desses teóricos da conspiração? São lendas antigas, né, dos povos indígenas norte-americanos e nórdicos. Originalmente, eles são chamados de shapeshifter, como você pode ler comigo aqui. O que seria isso? O metamorfo, né? É uma criatura ou pessoa com habilidade sobrenatural de se transformar em algum animal ou outra pessoa no lugar onde desejar, apenas trocando de pele para alteração de sua forma. Ou seja, pessoal, isso daqui não existe. Isso daqui é uma crença indígena, antiga, certo? Assim como muitas outras crenças fictícias que existiam na cabeça das pessoas, desses povos, e ainda existe em algumas cabecinhas, e outras propositalmente, que é o caso dos teóricos da conspiração, em propagar esse tal metamorfo, ou seja, os seres reptilianos, os seres lagartos, que está linkado com o fato de propagarem outra desinformação, né, que é o caso do governo americano e de Israel. Notem só, vocês que são inteligentes, vocês vão pegar essa desinformação, essa teoria da conspiração, certo? De que o governo dos Estados Unidos, você já deve ter visto em algum canal de teoria da conspiração, de que o governo dos Estados Unidos e o de Israel são controlados por demônios. E que demônios são esses? São os tais reptilianos propagados por esses teóricos da conspiração, que é linkado com esse tal de metamorfo. O que é o metamorfo? Acabei de explicar para vocês. Ou seja, seria uma metamorfose, uma coisa que não existe, de uma pessoa se transformar em uma outra coisa, em um animal, trocar de pele. Imagina só a situação. Imagina a impossibilidade disso acontecer, de um ser humano se tornar um outro ser, ou seja, um lagarto, um alienígena se transformar num ser, um ser humano, certo? Isso é impossível de trocar de pele assim. Isso é só coisa de ficção. Bom, essa é uma parte que eu queria explicar para vocês em relação aos tais reptilianos, aos tais metamorfos que são propagados por esses teóricos da conspiração, né? Agora, deixa eu puxar para cá, porque a cena, né? Vocês vão reparar aqui que o ambiente do avião, enquanto ela fala, eu quero que vocês reparem no ambiente do avião, porque eu vou mostrar uma outra cena que linkaram, que não tem nada a ver, é de uma outra situação, que estão linkando com essa situação dessa mulher aqui, né? Que é essa cena aqui, ó. Certo? Estão fazendo uma junção de vídeo, que no caso é esse vídeo aqui, para colocar na cabeça das pessoas que essa pessoa aqui, notem que ela está até de óculos escuro, né? É um outro avião, é uma outra cena, não tem nada a ver com essa cena aqui. Estão dizendo que o suposto ser que essa mulher viu é este cara aqui, né? Não tem nada a ver. E eu vou explicar para vocês aqui. Agora, você que acompanhou esse vídeo, beleza, você já conhece a cena. Você que não acompanhou, assista o vídeo depois e aí você vai concordar comigo como é a atitude dessa mulher. Eu não vou colocar o áudio aqui, mas para que você faça a visualização no canal dessa pessoa aqui, do Juan Frank, tá? E aqui eu quero analisar o seguinte, essa atitude dela em querer se mostrar, para mim é estranho, para mim é desnecessário, porque ela poderia sair sutilmente, né, discretamente do seu assento, levantado, conversado com a aeromoça e ter dito, olha, tem alguém estranho lá onde eu estou sentada e eu não quero permanecer ao lado dessa pessoa. Ou você me troca de lugar ou eu vou
pegar um outro voo. Tem essa possibilidade? Não. O que ela quis fazer? Na minha opinião, na minha percepção, para mim, como eu disse no começo, isso foi de propósito. A cena que ela fez foi de propósito. Ela estava consciente e fez essa cena de propósito. Poderia ter combinado com este rapaz do suposto assento, que na cabeça dela é um ser que não é real, né? Que é um ser, como disseram aí os teóricos da conspiração, um ser metamorfo, que não existe, um ser reptiliano que não existe, né? Como é propagado pelos teóricos da conspiração, ou ela estaria sob o efeito de alguma substância. Pode ser alcoólica, pode ser farmacológica, pode ser uma droga, não sei, são suposições, mas é estranho para mim, na minha opinião, como ela se manifestou diante no avião. Isso para mim não é normal, para mim foi feito de propósito, certo? Agora, o que está sendo propagado é essa situação, que estão linkando essa imagem aqui, essa suposta pessoa, estão a acusando de ser a pessoa não real que ela viu no avião. E aí eu quero fazer uma análise com vocês aqui, ó. Se vocês observarem a filmagem toda, né, essa captura que foi feita aqui, ela não faz parte daquela imagem, é uma outra imagem, é um outro avião e não tem nada a ver, né? Ela foi desfragmentada. Isso daqui não faz parte dessa situação aqui, certo? E aquilo é uma pessoa, aquilo lá, né? Essa cena aqui, ó, que esse canal propagou aqui dizendo, o que é esse ser estranho aqui, como vocês viram na imagem? O que é, né, lá, a mãozinha ali e um montinho de ponto de questionamento. Olha lá, o que seria? É uma pessoa. Acontece que essa pessoa, ela está de óculos escuro. E vocês podem observar também a aeromoça aqui, ó. A aeromoça não tem nada a ver. Notem que ela é loira, certo? Se vocês olharem o bagageiro de cima aqui, ó, ele é meio ovalado, ele não é reto, o que eu quero dizer, né? Ele tem uma curvatura, diferentemente da que nós temos nesse avião, certo? Ó, e a cena que mostra nesse exato momento, não existe nenhuma outra cena que vá mais para o fundo do avião. A aeromoça aqui, ó, ela tem cabelos escuros, ela não é loira. E aí, quando você olha aqui para cima da parte superior do avião, é outro avião, não tem nada a ver com essa cena aqui, ó. Certo? São pessoas diferentes, é uma outra situação, é uma outra pessoa. E tem a situação da pessoa estar lá no fundo, né? Tem uma questão de iluminação de câmera, tem sombra, e aí tudo isso pode ajudar, né, a contribuir para que surja, para que seja criada uma conspiração, né, uma desinformação, nesse sentido de propagar a teoria da conspiração dos tais reptilianos e metamorfo, que não existe, né? E aí, para corroborar com essa situação de reptiliano, de metamorfo, pegaram uma outra filmagem, né, que aconteceu supostamente em Londres, no Reino Unido, desse rapaz aqui, ó. Desse rapaz aqui ter surtado por ser supostamente um metamorfo,
ou reptiliano, como é propagado por esses idiotas desinformantes que são os teóricos da conspiração. Na verdade, o cara surtou por causa do assento, porque sentaram no lugar dele. Simplesmente foi essa situação, certo? Então, eu quero que você fique atento. Fiquem atentos, porque os teóricos da conspiração, eles podem combinar as coisas. Não estou dizendo que essa mulher aqui é uma teórica da conspiração, né, que ela fez isso de propósito. Claro que eu tenho o direito de duvidar se ela fez isso de propósito, se foi um ato combinado, da atitude dela. Tudo isso a gente tem direito de questionar. Não estou fazendo nenhuma acusação, mas que é estranho o fato dela ter, né, como que eu posso dizer, se manifestado dessa forma. Na minha opinião, isso é muito estranho. Como eu disse para vocês, ela poderia ter levantado do assento de forma discreta, ter se direcionado até a aeromoça ou alguém responsável pelo avião, falou assim: ó, eu não quero mais ficar naquele assento porque eu não estou gostando da presença daquela pessoa, estou achando ela meio suspeita. Se você puder conversar com ela, eu te agradeço, porque a atitude dela não está de acordo com alguma coisa que eu considero inadequada. Não, mas na minha opinião, ela fez isso de propósito, para chamar a atenção, para que alguém capturasse essa cena. E aí pode ser que esse alguém que capturou, né, pode estar em alguma coisa com essa conspiração, né? Ou não sei. Mas isso não tem nada a ver com metamorfo, não tem nada a ver com reptiliano. Isso é uma coisa irreal. Isso se trata de teoria da conspiração, de mentiras que estão sendo propagadas. Lembre-se, uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade. É o que esse pessoal está fazendo há muitos anos. Há muitos anos, há mais de 10 anos, esse pessoal está fazendo, principalmente em países democráticos. Estados Unidos, Israel, Brasil, né? E aí, quando eu citei a cena do Capitólio, que aconteceu nos Estados Unidos por causa de desinformação propagada por esses teóricos da conspiração, a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Essas pessoas foram cooptadas no seu imaginário por coisas que não existem. Através do quê? Através de WhatsApp. Muitas mentiras foram propagadas e essas pessoas foram enganadas por esses teóricos da conspiração. Certo? E aí existe a legislação para ambos os países para essas pessoas. E aí, em cima dessa teoria da conspiração que criaram, né? Aí jogam outra desinformação, outra teoria da conspiração de que elas vão ser punidas não pela legislação, mas elas vão ser perseguidas porque elas estão diante de um governo ditador. O que atualmente não é a situação em ambos os países. Certo? Mas a orientação que eu falo para vocês, a orientação que eu dou para vocês é que fiquemos atentos. Certo? Porque um governo, ele não pode estar em acordo com o país que está em guerra. Eu estou falando de Rússia e Ucrânia. Um país democrático, um governo democrático, não pode estar em acordo ou defender um país que esteja guerreando o outro. Em hipótese alguma. Um país democrático tem que defender a paz. Um político democrático tem que defender a paz. E não fazer de conta que nada está acontecendo, né? Ou entrar em outras teorias da conspiração para que dê a entender que nós não temos nada a ver com aquela guerra. Ficar em cima do muro. Não, ficar em cima do muro é a mesma coisa que apoiar o país que está guerreando contra o outro. Certo? Então são situações, são várias situações que a gente tem que observar, ficar atento, ficar na neutralidade. Por isso que eu coloquei o nome do canal aqui de Neutralizando,
para que a gente fique na neutralidade, para que observemos os fatos de ambos os lados, de todos os lados, e permanecemos livres, certo? Dentro de um país democrático, não como eles querem, não como estão atuando há vários anos nesses países. Beleza, pessoal? Então, não existe nada de metamorfo nisso, não existe nada de reptiliano nisso, e eu afirmo para vocês que tudo isso é desinformação, é engano para criar uma situação de fascismo, para criar uma situação de tomar o poder político se utilizando de várias mentiras. E essa é uma delas. E qual que é o sentido dessa conspiração, dessa teoria da conspiração? É utilizar a religião, certo? Isso está linkado à religião, porque reptilianos, na teoria da conspiração, são demônios. Alienígenas, na teoria da conspiração linkada com a religião, são demônios. E esses teóricos da conspiração enganam quem? Os religiosos. Independe da sua religião. Você pode ser católico, evangélico, umbandista. A intenção é captar as pessoas religiosas com esses assuntos mentirosos, com essas desinformações, né? Desinformações imaginárias. Ok, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.